Beto, essa questão da integração latino-americana, muita gente fala que existe, na realidade, um plano, digamos, diabólico para fazer com que todos os países da América Latina fiquem sob a tutela de um só governo, quando não é isso, né? Na verdade, a integração, ela é essa aproximação, é um intercâmbio comercial, um intercâmbio tecnológico, né, que é importante nessa época agora, né? E nós temos grande tecnologia, apesar de não ser divulgada. Uhum. Por exemplo, a União Econômica Europeia não retirou a soberania dos países, né? Ela é uma coordenação de iniciativas para o bem comum, através de metas traçadas em comum acordo. Integração é isso. Vou dar um exemplo muito prático. Entre Brasil, Bolívia e Argentina, que são 3 países que têm uma integração energética, né? Quando a Argentina teve uma dificuldade de abastecimento de gás, há pouco mais de um ano atrás, houve um acordo entre Argentina, Brasil e Bolívia para parte do gás que viria para o Brasil fosse direcionado especialmente para as necessidades mais exigentes da Argentina para suprir uma crise de abastecimento. Isso é integração, meu Deus. A eletricidade que abastece hoje Boa Vista vem da usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela. Se não, ela teria que ser a diesel, como era antes, em Boa Vista, em Roraima, ou Manaus, né? E a Guri que entrou em crise, né, recentemente por causa das águas, né, da baixa das águas. Houve uma redução de chuvas e tudo mais, mas, por exemplo, há empresas brasileiras lá, como a Camargo Corrêa e a Andrade Gutierrez, construindo outras hidrelétricas na Venezuela, porque lá tem muitos rios. Mas é que a oligarquia anterior não tinha o menor interesse no desenvolvimento produtivo. Beto, e também nós temos a questão da comunicação, né? Comunicação de massas. A Telesul, como é sabido, ela acaba de completar 5 anos e é uma experiência muito interessante, né? E que ela acabou se impondo, inclusive como uma verdadeira voz da América Latina, enfrentando todas essas essas cadeias enormes como é BBC, CNN e as outras TVs americanas, Fox, que é terrível, né, no ponto de vista assim, de atacar violentamente essa política de integração. Como é que você está vendo essa política de integração comunicacional? Hoje a Telesur já tem o seu sinal alcançado em 123 países do mundo. Está chegando também ao Oriente Médio, boa parte da Europa e o norte da África, além de toda a América Latina. Mas fazendo um jornalismo que é um jornalismo de integração. Nós não queremos explorar de forma sensacionalista, como boa parte do segmento conservador da mídia brasileira, né, as dissensões entre Brasil e Argentina, por exemplo. Pelo contrário, nós temos um enorme potencial, exatamente pelo medo de que Brasil e Argentina cooperem efetivamente, e aí tendo condições de competir e de sustentar um processo de integração sul-americano, é que se fazem tantas campanhas desinformativas contra a união dos dois países, contra a cooperação entre os dois países. A Telesur tem esse outro olhar sobre o jornalismo. Por exemplo, nós temos divulgado agora recentemente que pela primeira vez uma tribo da Amazônia venezuelana, que nunca teve uma edição de um livro no seu dialeto, ela não só preservou o seu dialeto, como vai ter o primeiro livro impresso no seu dialeto, 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Isso é um plano de comunicação que você faz uma integração comunicacional com um setor da sociedade que estava isolado no fundo da selva e que não tinha contato com a cultura universal, né, com o Prêmio Nobel de Literatura. Então, quer dizer, isso é um elemento importante. Além do que, nós temos visto a concentração estarrecedora dos meios de comunicação em escala mundial, muito vinculados à economia de guerra, como a Fox, que você citou. Porque os fabricantes de mísseis, de equipamentos eletroeletrônicos são os anunciantes. Então, a pauta deles é um jornalismo que favoreça tensões, invasões, né? Sanções como contra o Irã,
né, para justificar o quê? O incremento da economia guerreira. Pois é, mas ao mesmo tempo a gente vê que está se desenvolvendo um novo tipo de mídia, né, nesses países, né? Você vê que na Bolívia já mudou, parece que criaram até um jornal, né? O governo criou um jornal, o Câmbio, né? Câmbio, que é hoje o maior jornal, né? Ele tem 9 meses de vida e ele já é o jornal que mais vende na Bolívia, equiparando-se ao jornal La Razón, que tem 70 anos de vida. Isso mostra o potencial que talvez nós aqui no Brasil estejamos desperdiçando para fazer um jornalismo independente de missão pública, né? E nós temos também a lei da mídia, né, que está sendo agora começando a ser implantada na Argentina. Poxa, a nova lei de comunicação na Argentina é estupenda, porque ela dividiu o espectro eletromagnético em 3 partes. Aliás, muito similar ao que está na Constituição brasileira, porém, na nossa Constituição não está sequer regulamentado. Então lá um setor fica das concessões, né, fica para o setor empresarial, privado, outro setor para o Estado, setor público, e outro setor para o setor público social, digamos assim, né, dos movimentos, das instituições, das fundações. Por exemplo, lá a CGT vai ter um canal de televisão, a Universidade Nacional de Buenos Aires vai ter um canal de televisão. Talvez a gente devesse prestar atenção nisso aqui no Brasil. E tem também o fortalecimento, né, da TV pública, né, que trouxe o futebol para lá, que era antes de uma grande empresa privada. E também tem a tal da inauguração nos breves, talvez nos 30 dias ou 60 dias, da nova TV digital, que vai ter quase 40 canais daqui a um ano. Uma coisa interessante que não apenas na Argentina se aproveitou a tecnologia nipo brasileira, né? Que é outra integração, né? Que é outro tipo de integração, como também lá está sendo feita em bases estatais, como a Telebrás aqui. A Telebrás aqui está sendo revitalizada em bases estatais, ó, e por isso houve tanta campanha da mídia conservadora. Mas lá na Argentina é o setor público, inclusive é a TV que vai ser a operadora da TV digital terrestre. Vai ser o operador. Claro que não vai fechar para os canais privados nem nada, mas o operador é o Estado. Isso é muito importante porque reduz custos, você dá uma integração de caráter nacional e você tem como meta fazer uma televisão a favor da emancipação nacional, não contra, como nós temos hoje no Brasil. Uma televisão que divulga e difunde valores contra a nacionalidade brasileira, informações contra a cultura brasileira, informações de desagregação. Nós entrevistamos o jornalista Beto Almeida.